Liberen at mi papá. Soy su abogada, dijo la niña al juez. El tribunal estaba en silencio absoluto, un silencio casi palpable que cortaba el aire como un cuchillo. María, una joven abogada con cara de determinación, se encontraba de pie. Su voz resonó en la sala, como un eco del pasado. La sala, llena de rostros curiosos y atónitos, se detuvo en seco al escucharla. La acusación que flotaba sobre su padre, un hombre que desapareció sin dejar rastro años atrás, estaba siendo presentada ante un juez que parecía más un monstruo que un ser humano. «Liberan a mi papá, soy su abogada», gritó con una mezcla de rabia y tristeza. Los murmullos comenzaron inmediatamente. Cada esquina de la sala estaba impregnada de asombro, pero también de una inquietante tensión. Su padre, Javier, fue traído como un prisionero, bañado en sombras y con un brillo de desesperación en su mirada. Miró a María con una mezcla de amor y temor. ¿Qué había estado haciendo todo este? ¿Por qué ahora? El escándalo era inminente. Los poderosos del pueblo estaban entre ellos, algunos incluso en la fila del jurado. Y ese era solo el comienzo. María sintió un nudo en el estómago. Las preguntas empezaron a amontonarse en su mente, como un torbellino. En la corte, los ojos de los presentes se volvían como cuchillos, dispuestos a juzgarla. Pero lo que no sabían era que su padre podría no ser solo un hombre inocente, atrapado en un juego de poder. Las cartas ocultas que había descubierto sugerían que su pasado estaba entrelazado con el juez en una red de secretos y mentiras. El murmullo creció cuando una figura familiar se acercó. Alfredo, su amigo de la infancia, ahora fiscal del caso contra su padre. Ella recordaba sus risas y juegos en la plaza del pueblo. Pero ahora sus ojos captaban seriedad. Estaba del otro lado. María, es complicado. No puedes permitirte ser subjetiva aquí, dijo él. Sus palabras golpearon su pecho como un martillo. La lealtad se tambaleaba. Un viejo amigo de su infancia estaba ahora en confrontación directa con ella. No puedes ignorar la evidencia, decía, y la mirada de desilusión en su rostro hacía que los latidos de su corazón se aceleraran. María sentía que la balanza de la justicia se inclinaba cada vez más hacia un abismo desconocido. Mientras la sala estaba en un caos de murmullos, una verdad oscura a punto de salir a la luz no solo amenazaba a su padre, sino que podría arrastrar con ella aquellos recuerdos tan bellos de su infancia. La gente comenzaba a murmurar sobre las viejas amistades, las cartas desaparecidas jamás enviadas, y, sobre todo, el misterio que giraba en torno a su padre. Con cada palabra, un nuevo dilema surge bajo la superficie, y el eco de su propio pasado empezaba a resonar con fuerza. La sala parecía girar, y María, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros, comprendió que estaba al borde de un abismo. ¿Estaba lista para enfrentar las consecuencias de desenterrar viejos secretos? Ele, já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Maria respirou fundo. O silêncio na sala parecia um peso. Cada segundo se arrastava como se o tempo estivesse se divertindo com sua angústia. Ela olhou para o pai. Nesse momento, um rascunho do homem que lembrava.
O brilho nos olhos dele estava quase apagado. Alfredo, ali diante dela, tornava tudo mais impossível. Mas eles estavam todos ali e a verdade tinha que emergir. Então, de repente, um estrondo cortou o murmúrio da sala. As portas se abriram violentamente. Entrou um homem. Sua presença era tão forte que a atmosfera se alterou. A confusão e o susto se espalharam rapidamente pelo tribunal. Era Carlos, o irmão de Javier. O que ele estava fazendo ali? Com pouca luz, sua expressão era mais um mistério que um alívio. Ele não era bem-vindo. Existia uma rivalidade profunda entre os irmãos. "Maria!" gritou ele, a voz ecoando nas paredes. "Você precisa saber a verdade." A enxurrada de olhares se voltou para ele, um amontoado de chamas crescentes de curiosidade e expectativa. O juiz apertou a mandíbula, claramente irritado, mas a urgência nas palavras de Carlos não podia ser ignorada. "Você não pode defender o indefensável. Javier não é quem você pensa que é." A última frase foi como um soco no estômago de todos. Como assim? Olhar para o pai agora era como olhar para um estranho. As palavras de Carlos formavam uma tempestade, cercando cada canto da sala. Maria sentiu um vento cortante. A sala estava se despedaçando em frenesi. "Mentiroso!" gritou Alfredo. Mas sua voz não tinha a firmeza de antes. Maria viu o olhar de dúvida refletido nos olhos de todos. Jurados, advogados e até mesmo seu pai. Um murmúrio se intensificou. Pessoas sussurravam entre si, algumas parecendo acreditar. O juiz, perdido em sua autoridade, parecia incapaz de controlar a situação. Ele se envolveu em algo terrível, e não foi só a sua liberdade que ele colocou em risco. Ele teve participação em algo maior, algo que pode destruir tudo. Carlos olhou para Javier, que agora parecia ofegante, o rosto pálido. Secou as vozes, como se o ar tivesse sido roubado da sala. O que Carlos estava... "Você não sabe do que está falando", gritou Javier, levantando-se com dificuldade. Ele estava visivelmente abalado, mas a tremenda incredulidade em seu olhar não se misturava com medo. Em vez disso, havia um brilho. Uma urgência, talvez? Ou seria a culpa finalmente emergindo de suas profundezas? As palavras de Carlos reverberavam na mente de Maria como um eco insuportável. Cada frase parecia uma facada a mais no lugar que antes era cheio de amor. Ela queria se agarrar ao que conhecia, ao que acreditava saber sobre seu pai. Mas o chão sob seus pés parecia se desmanchar. O caos não era mais apenas uma escolha entre salvar ou condenar seu pai. Agora era também sobre confrontar a verdade de um homem que parecia ter vivido uma mentira. E o que mais poderia existir por trás de tudo isso? As memórias de sua infância começaram a se superar, questionando cada um dos sorrisos, cada uma das promessas feitas ao calor do amor familiar. Maria não era mais apenas a advogada de um homem, mas a filha de um enigma. O que mais ela teria que desenterrar? A sala estava repleta de confusão, e entre o tumulto, um segundo depois de Carlos silenciar todos novamente,
a verdadeira realidade começou a se formar. Ela sentiu uma picada na garganta. Nada estava como era antes. Algo mais profundo estava em jogo. Como poderia ela lidar com essa nova dimensão da história de seu pai, se tornasse a narrativa da sua própria dor? Maria olhou para o seu pai, um estrondo no peito. O futuro agora estava se desenhando no escuro, e ao mesmo tempo, a luz de novos segredos prometia que nada seria como antes. O que mais estava por vir? Uma nova brisa soprava, e a única certeza que tinha era que o abismo à frente parecia mais profundo do que ela poderia imaginar. A sala estava em um frenesi, olhares de incredulidade trocados entre os membros do tribunal. Carlos, com os olhos como faíscas de fogo: "Você não sabe quem realmente é seu pai." A voz dele reverberou como um trovão, e toda a sala ficou em silêncio, esperando o próximo movimento. Todos estavam em estado de choque. Maria, balançando entre a incredulidade e a raiva, gritou: "Cala a boca, Carlos! Você não sabe do que está falando." Mas por dentro, uma semente de dúvida já começava a brotar. O olhar ferido de seu pai fez o coração dela apertar. Ele parecia perdido, um homem em pedaços. E isso a preocupava mais do que qualquer acusação. Ela precisa saber, Javier. Você nunca foi um herói. Sua liberdade custa caro. Carlos insistiu, cada palavra se sentindo como uma facada. O ambiente se tornava mais denso a cada segundo. A multidão estava paralisada, e até o juiz parecia aturdido. Maria sentiu um frio na espinha. Algo estava errado, mas o quê? Carlos respirou fundo, buscando coragem nas palavras que estavam prestes a mudar tudo. "Você não vê? Esse homem não é só um prisioneiro. Ele tem sangue nas mãos. Você conhece os desaparecimentos que têm acontecido na região, não conhece? Seu pai esteve envolvido em atividades muito mais sombrias do que você imagina. Ele vendeu sua alma por proteção." As murmurações percorriam o tribunal como um rio em fúria. A expressão de Javier mudou. Uma mistura de desafio e desespero cruzou seu rosto. "Carlos, não! Você sabe que isso não é verdade." A voz de Javier tremeu. E naquele momento, Maria percebeu que poderia haver mais entre os dois do que rivalidade. Um fio invisível ligava-os, e ela estava prestes a cortá-lo, ou pelo menos tentar. A cada palavra de Carlos, as memórias da infância de Maria começaram a desvanecer. "Ele não é o homem que você pensa. Deixe eu te contar uma coisa", continuou Carlos. "Quando você era pequena, ele fez um acordo. O mesmo homem que hoje está sendo acusado de crimes, anos atrás, fez um pacto com o diabo. E agora você paga o preço por isso." Maria sentiu a sala girar. Seu pai, um homem de caráter duvidoso. As lembranças de tardes ensolaradas juntos começaram a parecer enganosas. Cada sorriso, uma máscara para o que realmente havia acontecido. "Pacto? Que diabos você está falando?" As palavras escaparam de sua boca com a incredulidade de uma criança diante de uma mentira cruel. Mas Carlos não se deteve. "Você é só uma peça no jogo dele, Maria. Ele te usou como escudo e agora está pronto para se livrar de tudo isso." O tumulto na sala cresceu.
as vozes se sobrepondo em um clamor de indignação e espanto. A tensão era palpável. Foi neste momento que um funcionário do tribunal, aterrorizado, entrou correndo. Desculpe interromper, mas precisamos evacuar a sala imediatamente. Ele parecia em pânico, e a urgência em sua voz fez os corações dispararem. Houve uma ameaça de bomba. Maria ficou paralisada. O mundo ao seu redor sumia em caos. As pessoas começaram a se levantar rapidamente. Algumas gritando, outras em pânico, corriam em direção às saídas. Um calor familiar se erguia dentro dela, mas era ofuscado pelo medo. Enquanto isso, seu pai olhou para Carlos, e o que se passou entre eles parecia ser um silêncio compartilhado, pesado de segredos. O que realmente havia acontecido? As perguntas corriam como um incêndio em um campo seco, enquanto olhares de dúvida se tornavam normais. Maria percebeu que precisava saber mais. Ela poderia ter apenas um instante para decidir. O que fazer agora? Ficar e enfrentar a tempestade, ou escapar e desenterrar os... A pressão crescia, e a realidade se tornava um caos impiedoso. Que caminho escolheria quando a verdade começasse a se revelar? A sala estava em frenesi, olhares de incredulidade trocados entre os membros do tribunal. Carlos, com os olhos ardendo como brasas, não parecia preocupado com as regras. Ele tinha algo a dizer, e a verdade precisava ser ouvida. Você não sabe quem realmente é seu pai. Sua voz ecoou como um trovão, e toda a sala ficou em silêncio, presa em uma expectativa tensa. Maria, balançando entre a incredulidade e a raiva, gritou: "Cala a boca, Carlos! Você não sabe do que está falando." Mas por dentro, uma semente de dúvida já começava a brotar. O olhar ferido de seu pai fez seu coração apertar. Ele parecia perdido, um homem em pedaços, e isso a preocupava mais do que qualquer acusação. Sua liberdade custa caro, Carlos insistiu, enquanto a tensão aumentava a cada palavra. A multidão estava paralisada e até o juiz parecia aturdido. Maria sentiu um frio na espinha. Algo estava muito errado. Mas o quê? Carlos respirou fundo, buscando coragem nas palavras que estavam prestes a mudar tudo. Você não vê? Esse homem não é só um prisioneiro. Ele tem sangue nas mãos. Você conhece os desaparecimentos que têm acontecido na região? Não conhece? Seu pai esteve envolvido em atividades muito mais sombrias do que você imagina. Ele vendeu sua alma por proteção. As murmurações percorreram o tribunal como um rio em fúria. A expressão de Javier mudou. Uma mistura de desafio e desespero cruzou seu rosto. Carlos, não, você sabe que isso não é verdade. A voz de Javier tremeu. E naquele momento, Maria percebeu que poderia haver mais entre os dois do que rivalidade. Um fio invisível ligava-os, e ela estava prestes a cortá-lo, ou, pelo menos, tentar. As palavras de Carlos reverberavam na mente de Maria como um eco insuportável, a cada frase parecendo uma facada a mais. Mas antes que pudesse formar uma resposta, um barulho estrondoso ressoou, cortando o ar pesado da sala. A porta se arrebentou e um grupo de policiais entrou em um alvoroço, cercando Javier. Ele está preso. O juiz ordenou a detenção imediata.
um dos policiais gritou, enquanto os olhares dos presentes se turvavam em confusão. Javier se virou, os olhos mais arregalados do que nunca, a expressão de pura incredulidade misturada à desesperança. Maria sentiu o chão se abrir sob seus pés. Prisão? Por quê? Questionou ela, mas sua voz soou perdida em meio ao caos. A verdade já estava completamente embaçada, e agora um novo golpe parecia prestes a desabar sobre ela. O jurado sussurrava entre si, e o clima na sala rapidamente se tornava ainda mais explosivo. Javier, não faça isso! Gritou Carlos, embora também parecesse chocado com a reviravolta dos acontecimentos. Você não pode deixar que isso aconteça. Mas Javier não parecia ouvir. Ele estava paralisado, como uma presa diante de um predador. Os policiais se aproximaram, prontos para algemar Javier. Seu sobrenome está associado a várias investigações por tráfico de influências e corrupção. O testemunho de Carlos aponta para um envolvimento direto, disse o oficial, a voz grave e decidida. Maria sentiu cada palavra perfurar a sua sanidade. O ar se tornava mais pesado a cada segundo. Isso é um absurdo. Vocês estão usando Carlos como desculpa. A voz dela ecoou pela sala, mas estava longe de convencer alguém. Ele é culpado e você sabe disso, Carlos completou, um brilho de triunfo nos olhos. A multidão começou a murmurar. A confiança em Javier se desvanecia rapidamente. Para muitos, ele não era mais o inocente pai que Maria conhecia. O caos se espalhava entre os jurados, mudando a percepção sobre seu pai. E então, em meio ao tumulto, algo inesperado aconteceu. Um homem entre a multidão levantou a mão e começou a gritar. Esperem! Esperem! Eu tenho provas. Provas que vão mudar tudo. O silêncio absoluto se fez presente novamente. Todos os olhos estavam voltados para ele. O homem, evidentemente nervoso, olhou para Maria e, com lágrimas nos olhos, disse: Maria, eu sou seu irmão, e tudo isso é uma mentira. Maria ficou estática, o mundo à sua volta desmoronando em um instante. O que aquilo significava? Um irmão? Aqui? Na hora em que mais precisava de respostas? De repente, a sala parecia não apenas cheia de segredos, mas a verdade se tornava um labirinto impenetrável. O que ela realmente conhecia sobre seu pai e sua família? E quem era esse homem que se apresentava tão subitamente em sua vida? O caos foi substituído por um silêncio pesado, e Maria sentiu que o chão deslizava sob seus pés de novo. Os sentimentos confundiam tudo em sua mente. A história de sua vida prestes a ser reescrita como algo tão chocante que poderia mudar tudo. Uma nova peça havia entrado em cena, e o mistério apenas estava começando. O homem que se apresentara como o irmão de Maria tinha os olhos cheios de lágrimas. A sala estava em choque, e nem mesmo o barulho da evacuação fazia sentido. O silêncio era esmagador. Ela sentiu que suas pernas vacilavam. O chão parecia se escorregar debaixo de seus pés. Um irmão?
Como isso era possível? Eu sou Samuel, o filho que seu pai nunca mencionou, gritou ele, a voz tremendo. As palavras saíram com uma urgência quase palpável, como se aquelas sentenças pudessem mudar tudo. Maria não podia processar. A ideia de um irmão perdido, escondido em algum lugar, desafiava tudo o que pensava saber sobre sua família. As memórias de risos em casa e abraços quentes começaram a parecer um eco distante. Samuel murmurou, tentando entender. Como você pôde ficar em silêncio todo esse tempo? A dor na garganta era intensa, um nó que fazia seu coração acelerar. Porque eu fui forçado a assumir, respondeu Samuel, com um olhar desesperado. Nos afastaram, fui adotado por outra família, mas sempre soube quem eu sou e quem você é. Ele olhou para Javier, seu pai, que ainda estava cercado pelos policiais, o rosto pálido e os olhos cheios de um medo inesperado. O que você fez, Javier? A voz de Samuel tremia agora, como se estivesse prestes a quebrar. O tumulto na sala se intensificou. Alguns murmúrios soavam de incredulidade, enquanto outros pareciam surpresos por ver Samuel ali, atormentado e cheio de emoção. As pessoas começavam a se afastar um pouco para observar melhor aquela cena, como se os mantivessem a salvo de uma confusão maior. Você não entende, Samuel. Eu não fui o único a sofrer. Você não sabe tudo. Javier faiscou. Sua voz era um misto de raiva e impotência. O clima se tornou tenso, e as palavras cortadas pelo desespero criaram um abismo entre pai e filho. Eu sei o suficiente, e sei que ele precisa ser responsabilizado, Samuel gritou, apontando para Javier. O juiz, atordoado, tentava restaurar a ordem no tribunal. O caos entre os presentes tornava-se uma tempestade de emoções e revelações. Provas, Samuel falou, tentando recuperar a atenção. Era como se um novo e horrendo capítulo de sua vida estivesse começando, e não havia como voltar atrás. A ideia de segredos enterrados e mentiras era muito grande. De repente, um novo barulho estrondoso sacudiu a sala. As janelas se estilhaçaram com um impacto súbito. Um grito agudo ecoou quando fumaça começou a invadir o ambiente. Um homem encapuzado, entrando com violência, arrastou consigo uma atmosfera de terror. O pânico tomou conta de todos. Todos se jogaram ao chão, enquanto o grito ensurdecedor do fogo se misturava ao clamor de desespero. Maria se agachou, com o coração disparado. O caos transformou tudo em um cenário de horror. Saia! Todos para fora! Gritava o policial, tentando orientar as pessoas a evacuar. Mas antes que pudesse sair, Maria sentiu uma mão em seu braço. Era Samuel, seus olhos arregalados e a respiração acelerada. Não podemos ir, Maria. Lembre-se, há segredos que eles querem que permaneçam escondidos. O que temos a fazer é descobrir a verdade antes que seja tarde. A realidade tomava forma ao seu redor, e ela sentiu seu coração quebrar diante da urgência e do medo. Não era mais sobre o que seu pai havia feito. Agora era sobre salvar o que restava, descobrir o que realmente estava em jogo. Afinal, o que mais estava escondido sob a superfície? E quem era esse homem que se tinha interposto no meio de tudo?
provocando o colapso de seu mundo. A fumaça escurecia a sala, e o tempo parecia não passar. O que mais poderia explodir daquele dia? O futuro estava diante dela como uma escuridão ameaçadora, e a única certeza que restava era que verdadeiro terror estava prestes a ser revelado. O homem que se apresentara como o irmão de Maria tinha os olhos cheios de lágrimas. A sala estava em choque, e o barulho da evacuação parecia distante. O silêncio era esmagador. Maria sentiu suas pernas vacilarem, o chão escorregando sob seus pés. Um irmão? Como isso era possível? Eu sou Samuel, o filho que seu pai nunca mencionou, gritou ele, a voz tremendo com urgência. As palavras escorriam com um peso que parecia pressentir uma mudança irreversível. Maria não conseguia acreditar. A ideia de um irmão perdido, escondido por tanto tempo, desafiava tudo o que pensava saber sobre sua família. As lembranças de risos em casa e abraços carinhosos começaram a se dissipar. Samuel? Murmurou, a mente girando. Como você pôde ficar em silêncio todo esse tempo? A dor na garganta era intensa, um nó que constrangia seu coração. Porque eu fui forçado a desaparecer, respondeu Samuel, com um olhar angustiado. Fui adotado por outra família, mas sempre soube quem eu sou e quem você é. Seu olhar se voltou para Javier, ainda cercado pelos policiais. O que você fez, Javier? A voz dele quebrava pelo peso da traição. O tumulto na sala se intensificou. As pessoas sussurravam entre si, espanto e confusão marcando seus rostos. Samuel, com a voz decidida, levantou a mão. Eu tenho provas sobre como tudo aconteceu, mas essas provas envolvem você, pai. O olhar penetrante dele causou um silêncio absoluto, todos atendendo àquela nova revelação. Maria sentia seu mundo desmoronar. A cada palavra, a confiança em seu pai se desfazia. Ela queria se agarrar ao que conhecia, mas o chão sob seus pés se tornava cada vez mais instável. Não era mais apenas uma questão de inocência. A ideia de segredos enterrados começava a parecer horrenda demais. E então um rugido irrompeu do corredor, cortando o ar pesado. As portas do tribunal se abriram com violência, e um grupo de homens encapuzados entrou gritando. A prensembra mudara de horror rapidamente. Ninguém se mexe! Um deles gritou, enquanto o outro apontava uma arma para o juiz. O pânico se instalou, e as pessoas começaram a gritar e a se atirar ao chão. É uma emboscada! Gritou um policial, tentando controlar a situação. A fumaça começava a se espalhar, misturando-se ao desespero das pessoas. Maria se agachou, seu coração disparado. Saia! Todos para fora! A ordem ressoava em meio ao caos. Enquanto isso, Samuel segurou Maria firmemente pelos braços. Ele estava ofegante e medo escorria de suas palavras. Maria, não podemos sair. Isso é uma distração. Eles querem que todos esqueçam a verdade. Nós temos que descobrir o que está acontecendo antes que seja tarde demais. O medo tomou conta dela, enquanto olhava para sua nova descoberta, aquele irmão que apareceu do nada. Tudo desmoronava,
e lá estava seu pai, sendo arrastado pelos policiais. A expressão no rosto, uma mescla de impotência e determinação. Mas algo não parecia certo. Em meio ao tumulto, um dos encapuzados direcionou-se para Samuel, seus olhos frios como pedras. Você pensa que pode se esconder da verdade? O homem rosnou, e Maria ficou paralisada. O que aquele homem sabia? A conexão dele com Samuel a deixou em estado de choque. Diabo, me deixe em paz! Samuel gritou, lutando contra os braços que o seguravam. E então a revelação cortante chegou. Você é o verdadeiro culpado, não Javier. Você sempre soube. As palavras ecoaram pela sala como um trovão. O impacto foi devastador. Todos olharam para Samuel, a incredulidade pairando no ar. José, o encapuzado, parecia satisfeito, enquanto Javier lutava contra o sistema que o havia oprimido. Mas agora, tudo se tornava um labirinto de acusações, senso de culpa e traição. Maria não sabia em quem acreditar. Um irmão? Um traidor? O que estava acontecendo? O passado e o presente se tornavam uma confusão extraordinária. Cada rosto na sala, de jurados a policiais, transformava-se em fumos de desconfiança. E o que mais estava por vir? As chamas da verdade estavam prestes a consumir tudo. O futuro à sua frente se desvanecia em sombras, e a única certeza que restava era que um jogo de poder, segredos e mentiras estava prestes a desferir um golpe mortal. O homem que se apresentara como o irmão de Maria tinha os olhos cheios de lágrimas. A sala, em choque, parecia congelada. Cada pessoa segurava a respiração, e a tensão era quase palpável. Maria sentiu suas pernas vacilarem, o chão escorregando sob seus pés. Um irmão? Como isso era possível? Eu sou Samuel, o filho que seu pai nunca mencionou, gritou ele, a voz cheia de urgência. As palavras pareciam pesadas, como se o tempo houvesse parado, e a verdade estava prestes a emergir. Maria não conseguia acreditar. A ideia de um irmão perdido, escondido por tanto tempo, desafiava tudo o que pensava saber sobre sua família. As memórias de risos em casa e abraços carinhosos começaram a se desvanecer, como se fossem sombras apagadas pela luz. Samuel? Murmurou, atordoada. Como você pôde ficar em silêncio todo esse tempo? Um nó na garganta a impedia de respirar, o coração disparado era uma sinfonia de batidas descontroladas. Porque eu fui forçado a desaparecer, respondeu Samuel, com um olhar angustiado que transbordava dor. Fui adotado por outra família, mas sempre soube quem eu sou. E quem você é? Ele desviou o olhar para Javier, seu pai, que agora parecia um homem que carregava o peso do mundo sobre os ombros. O que aconteceu entre eles? A tensão crescendo entre pai e filho tornava-se uma tempestade. O barulho se tornava cada vez mais intenso, vozes sussurrando em confusão, ecoando pela sala. — O que você fez, Javier? Samuel gritou. A voz tremia. Ele parecia à beira de um colapso, e o olhar de todos na sala se voltava para Javier. O silêncio agora estava cheio de perguntas. À medida que o caos crescia, de repente, um barulho estrondoso irrompeu do corredor. As portas do tribunal
se abriram com violência, e um grupo de homens encapuzados entrou gritando. Ninguém se mexe! Um deles berrou, enquanto o outro apontava uma arma para o juiz. O pânico tomou conta da sala. A fumaça começou a se espalhar, misturando-se ao desespero. É uma emboscada! Gritou um policial, tentando controlar a situação. O desespero tomou conta do ambiente. Pessoas caíam ao chão, buscando abrigo. Maria se agachou, seu coração disparado. Saia! Todos para fora! As ordens ecoavam entre os gritos. E então, em meio ao frenesi, uma nova verdade surgiu do caos. Samuel, ainda segurando a mão de Maria, olhou para os encapuzados e gritou com uma força que surpreendeu a todos. Esperem! O que vocês querem? Foi por sua causa que tudo isso começou. As palavras deslizaram pelo ar como um raio, eletrificando o ambiente. Os homens se congelaram por um instante, olhares estáticos, como se estivessem digerindo aquela declaração. O que você quer dizer? Retrucou um dos encapuzados, a voz soando arrastada, uma tensão crescente nas palavras. Eu sou o verdadeiro alvo, não Javier. Ele não sabe de nada. Samuel exclamou. E o ambiente ficou ainda mais tenso. O rosto de Javier passou de surpresa a horror. Você é o culpado, irmão. Um dos encapuzados rugiu, avançando em direção a Samuel com violência. Maria estava em choque. A revelação era devastadora. Todo o passado que conhecia estava se desmoronando em seus pés. Um irmão lutando contra seu próprio sangue. A sala estava em tumulto, as pessoas começando a sussurrar nervosamente. Mas então, um dos encapuzados se destacou e, com uma frieza queimante, ele revelou. Você nunca devia ter voltado, Samuel. O que você fez há anos está prestes a custar muito caro. Um silêncio gélido tomou conta da sala, a gravidade da revelação pesando pesadamente no ar. Eu não sei do que você está falando. Samuel gritou, e a confusão em seus olhos era visível. Mas a verdade não esperava. O clima mudara, e todos estavam agora cientes de que algo muito maior estava em jogo. Olhares de espanto e desilusão passaram por toda a sala, cabendo a cada um decidir o que realmente acreditava. E assim, em meio ao caos, a verdade começava a emergir, como uma sombra nas profundezas. O que mais estava escondido sob a superfície, e como isso tudo poderia se desenrolar. A única certeza era que o futuro estava imerso em um labirinto de segredos e traições, e a resposta parecia mais distante do que nunca. O mundo de Maria, que parecia ser tão claro, agora estava mais obscuro do que em seus pesadelos. A sala estava em choque, e o barulho da evacuação parecia distante. Maria sentiu suas pernas vacilarem, o chão escorregando sob seus pés. Um irmão? Como isso era possível? Eu sou Samuel, o filho que seu pai nunca mencionou, gritou ele, a voz cheia de urgência. O peso daquelas palavras era quase insuportável, e toda a sala parecia respirar ao mesmo tempo, prendendo a expectativa. Maria não conseguia acreditar. A ideia de um irmão perdido
escondido por tanto tempo, desafiava tudo o que pensava saber sobre sua família. Samuel murmurou atordoada. Como você pôde ficar em silêncio todo esse tempo? O nó na garganta a impedia de respirar, enquanto seu coração disparava. Por que eu fui forçado a desaparecer? Respondeu Samuel, os olhos cheios de dor. Ele estava claramente lutando contra a tempestade de emoções. Fui adotado por outra família, mas sempre soube quem eu sou e quem você é. Ele olhou nos olhos de Javier, seu pai, que agora parecia um homem que carregava o peso do mundo nas costas. A tensão entre pai e filho era palpável. Por que você nunca me procurou? Maria perguntou, quase em sussurro. O pânico na voz dela ecoava na sala silenciosa. Foi nesse momento que, sem mais aviso, os encapuzabos na sala mudaram de foco. O homem que parecia o líder avançou para Samuel, seus olhos frios como gelo. Você não deveria ter voltado. Ele rosnou, a raiva transbordando em cada palavra. Antes que qualquer um pudesse reagir, uma explosão ensurdecedora cortou o ar. A sala tremeu e as janelas estilhaçaram-se sob a força do impacto. A poeira e o caos tomaram conta da cena. Gritos ecoaram e as pessoas começaram a correr em pânico. Maria, paralisada, observou enquanto o homem encapuzado se voltava, ferindo Samuel com um olhar cortante. Você sempre soube, agora é tarde demais. O homem gritou, e a fúria estava em seu tom. Toda a verdade que você tentou enterrar vai sair à força. Prepare-se para as consequências. O ambiente estava em frenesi. O terror eclodiu como uma tempestade, atingindo todos ali. Os policiais estavam em estado de alerta, mas a situação parecia fora de controle. Maria se agachou. A adrenalina percorria seu corpo. Como assim você sempre soube? Perguntou Javier, sua voz agora cheia de desespero. A frustração e a dor eram palpáveis, enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo. Samuel, com um olhar aterrorizado, já estava prestes a responder. Mas antes que pudesse, outro impacto atingiu a sala. A porta principal foi derrubada. Um homem vestido de terno, com uma arrogância transbordante, entrou em cena. Basta, chega de joguinhos. Sua voz era como um trovão, e todos se viraram, surpresos. Você! Gritou Samuel, o rosto pálido. Você não pode estar aqui. Maria olhou para Samuel e depois para o homem de terno. A confusão a tomou. Era um rosto que ela conhecia, mas não podia lembrar de onde. O que está acontecendo? Foi tudo o que conseguiu dizer. Tudo isso foi meu plano. Samuel, você foi meu peão desde o início. O homem explicou, um sorriso sinistro se espalhando por seu rosto. Você sempre foi parte do jogo, Maria. Vocês dois sempre foram. As palavras caíram como uma bomba, e o silêncio se fez novamente. Quem era aquele homem? O que ele sabia? O que significava tudo isso? Maria sentiu que o chão se abria sob seus pés, e sua mente girava enquanto tentava conectar os pontos. O que mais estava escondido? No meio da confusão, o homem continuou. Agora vocês precisam decidir. Vão seguir o caminho da verdade
ou enfrentar o colapso total. Afinal, eu sempre estive no controle. A sala estava cheia de murmúrios, todos confusos e alarmados. As revelações se acumulavam em sua mente, e um novo pesadelo estava prestes a desabrochar diante dela. O que realmente significava ter um irmão? Quais segredos ainda estavam enterrados? As jogadas manipuladoras estavam prestes a se revelar em sua forma mais cruel, e a única certeza era que tudo, absolutamente tudo, estava prestes a mudar. A sala estava em choque, e o barulho da evacuação parecia distante. Maria sentiu suas pernas vacilarem, o chão escorregando sob seus pés. Um irmão? Como isso era possível? Eu sou Samuel, o filho que seu pai nunca mencionou, gritou ele, a voz cheia de urgência. O peso daquelas palavras era quase insuportável, e toda a sala parecia respirar ao mesmo tempo, prendendo a expectativa. Maria não conseguia acreditar. A ideia de um irmão perdido, escondido por tanto tempo, desafiava tudo o que pensava saber sobre sua família. Samuel, murmurou, atordoada. Como você pôde ficar em silêncio todo esse tempo? O nó na garganta impedia de respirar, enquanto seu coração disparava. Porque eu fui forçado a desaparecer, respondeu Samuel, os olhos cheios de dor. Ele estava claramente lutando contra a tempestade de emoções. Fui adotado por outra família, mas sempre soube quem eu sou e quem você é. Ele olhou nos olhos de Javier, seu pai, que agora parecia um homem que carregava o peso do mundo nas costas. A tensão entre pai e filho era palpável. Por que você nunca me procurou? Maria perguntou, quase em sussurro. O pânico na voz dela ecoava na sala silenciosa. Foi nesse momento que, sem mais aviso, os encapuzados na sala mudaram de foco. O homem que parecia o líder avançou para Samuel, seus olhos frios como gelo. Você não deveria ter voltado, ele rosnou, a raiva transbordando em cada palavra. Antes que qualquer um pudesse reagir, uma explosão ensurdecedora cortou o ar. A sala tremeu e as janelas estilhaçaram-se sob a força do impacto. A poeira e o caos tomaram conta da cena. Gritos ecoaram e as pessoas começaram a correr em pânico. Maria, paralisada, observou, enquanto o homem encapuzado se voltava, ferindo Samuel com um olhar cortante. Você sempre soube e agora é tarde demais. O homem gritou, e a fúria estava em seu tom. Toda a verdade que você tentou enterrar vai sair à força. Prepare-se para as consequências. O ambiente estava em frenesi. O terror eclodiu como uma tempestade, atingindo todos ali. Os policiais estavam em estado de alerta, mas a situação parecia fora de controle. Maria se agachou. A adrenalina percorria seu corpo. Como assim você sempre soube? Perguntou Javier, sua voz agora cheia de desespero. A frustração e a dor eram palpáveis, enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo. Samuel, com um olhar aterrorizado, já estava prestes a responder. Mas antes que pudesse, outro impacto atingiu a sala. A porta principal foi derrubada. Um homem vestido de terno, com uma arrogância transbordante,
entrou em cena. Basta! Chega de joguinhos! Sua voz era como um trovão, e todos se viraram surpresos. Você! Gritou Samuel, o rosto pálido. Você não pode estar aqui. Maria olhou para Samuel e depois para o homem de terno. A confusão a tomou. Era um rosto que ela conhecia, mas não podia lembrar de onde. O que está acontecendo? Foi tudo o que conseguiu dizer. Tudo isso foi meu plano. Samuel, você foi meu peão desde o início. O homem explicou, um sorriso sinistro se espalhando por seu rosto. Você sempre foi parte do jogo, Maria. Vocês dois sempre foram. As palavras caíram como uma bomba e o silêncio se fez novamente. Quem era aquele homem? O que ele sabia? O que significava tudo isso? Maria sentiu que o chão se abria sob seus pés e sua mente girava enquanto tentava conectar os pontos. O que mais estava escondido? No meio da confusão, o homem continuou. Agora vocês precisam decidir. Vão seguir o caminho da verdade ou enfrentar o colapso total? Afinal, eu sempre estive no controle. A sala estava cheia de murmúrios, todos confusos e alarmados. As revelações se acumulavam em sua mente, e um novo pesadelo estava prestes a desabrochar diante dela. O que realmente significava ter um irmão? Quais segredos ainda estavam enterrados? As jogadas manipuladoras estavam prestes a se revelar em sua forma mais cruel. E a única certeza era que tudo, absolutamente tudo, estava prestes a mudar. Um novo grito cortou o ar, abrupto e cheio de pavor. Maria! A voz vinha de uma figura familiar que se espremeu através do tumulto. Era Carolina, sua melhor amiga de infância. Ela tinha um olhar desesperado. Não acredito nele. Ele não é quem pensa que é. Os olhos de Maria se abriram como pratos. Carolina, saiba que estou confusa. O que é que você quer dizer? A instabilidade em sua voz revelava a profundidade da dúvida. Ele está aqui para enganar. Seu pai, Javier, ele não é culpado. Carolina gritou, agora mais próxima. A história que você ouviu, as mentiras, são todas parte de um plano para derrubar a sua família. E eu sei disso porque eu também sou parte. As palavras da amiga a paralisaram. Parte do quê? Maria mal conseguiu perguntar, e antes que Carolina pudiese responder, o homem de terno respondió con un sorriso maligno. Então, você finalmente admitiu, Carolina. Você siempre fue el elo fraco. Você son todos apenas piezas nesse juego. Todos fueron manipulados. Carolina gritó, a voz fallando con la presión. Maria, eu preciso que você acredite em mim. Você precisa saber a verdade. A verdade sobre nós dois. O ambiente ficou mortalmente quieto. Cada coração na sala parecía bater en unísono. Y el tiempo paró. ¿Sobre vocês dos? María no entendía. Mas algo dentro dela fez o coração disparar. Havia uma revelação prestes a romper a frágil linha entre a amizade e a desconfiança. Eu sou sua irmã. Carolina revelou, lágrimas nos olhos e um desespero palpável na voz. O chão parecia se abrir de novo, e todas as certezas começaram a se desfazer como areia entre os dedos. Todo o tribunal estava em estado de choque. Não, não pode ser! Maria gaguejou, a realidade se desfazendo ao seu redor. Como assim a pessoa que sempre confiou virava parte de seu passado? O que mais estava escondido?
As perguntas reverberaram em sua mente, enquanto ela tentava entender o que aquela revelação significava para ela e para sua família. O homem interno sorria com satisfação, enquanto o caos começava a se espalhar novamente. Era como se um furacão de verdades tivesse eclodido, e no meio de tudo isso, o futuro de Maria se tornava um emaranhado de incógnitas. A sala estava em um silêncio mortal. O peso das revelações pairava como uma nuvem ameaçadora. Maria começou a processar a declaração de Carolina. Ela era sua irmã? Mas como isso era possível? Sentia como se uma onda de sentimentos a atingisse. A mistura de amor, dor e confusão a deixava tensa. Carolina, você é minha irmã? Perguntou Maria, quase sem voz. Era como se o chão se abrisse novamente, fazendo seu estômago se revirar. Sim, e eu sempre soube. Fui afastada, escondida da verdade. Mas eu não tinha escolha. Carolina respondeu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O olhar de cumplicidade entre elas era palpável, um misto de dor e alívio. Basta! O homem de terno, que parecia estar no controle de tudo, gritou. Esse jogo está longe de acabar. Revelações não significam nada aqui. São apenas os primeiros passos de uma queda que vocês não podem evitar. Ele olhou para Samuel com um sorriso malicioso. Você nunca soube seu verdadeiro potencial. Sempre foi apenas um peão. O caos tomou conta da sala novamente enquanto os policiais tentavam organizar a evacuação. Mas a tensão era crescente. O ódio entre os encapuzados e a ordem foi intensificado pelo medo. Javier se virou para Samuel e Carolina, seu olhar cheio de desespero. O que vocês estão fazendo? É isso que vocês querem? Admitir que são irmãos e descartar nossas vidas? Maria sentiu um nó na garganta. Isso não está certo! Temos que nos unir! Esta luta não pode acabar em tragédia. Mas um dos homens encapuzados se aproximou, gesticulando com a arma. Unir-se? Isso não existe nesse mundo. É cada um por si. O que importa é o que pode ser controlado e manipulado. As palavras dele cortaram o ar. O ambiente enchia-se de tensão, criando um frenesi palpável. Num impulso, Maria gritou: Vocês não podem dominar nossas vidas por mais tempo. Isso é nosso, não de vocês. Um silêncio tenso se instalou. O homem de terno juntou as mãos, satisfeito com a cena à sua frente. Sim, isso é verdade. Vamos ver até onde sua bravura os levará. Justo nesse momento, enquanto o ar se tornava cada vez mais pesado, um som alto e ensurdecedor cortou a tensão. Uma explosão. As paredes do tribunal tremiam e o pânico tomou conta. Rápido! Todos para a saída! Gritou um policial. Maria agarrou a mão de Carolina, puxando-a para fora, enquanto Samuel, hesitante, seguia logo atrás. Javier, por sua vez, foi empurrado na direção oposta, preso na confusão. O barulho era ensurdecedor quando mesas e cadeiras se chocaram, criando um cenário caótico. Meu pai! Gritou Maria, mas enquanto corria, cada passo parecia afastá-lo de sua vida. A verdade, que antes se mostrava clara, se tornara emaranhada com segredos e revelações
que transformavam tudo o que conheciam. Ao alcançarem o lado de fora, o ar fresco trouxe um alívio momentâneo, mas Maria sabia que a batalha estava longe de terminar. Olhou para os rostos das pessoas ao seu redor e viu espanto e confusão, não apenas por causa da explosão, mas pela verdade que começava a emergir. Precisamos fazer algo. Essa luta não termina aqui, Samuel exclamou, os olhos fervendo com determinação. Maria olhou para suas duas novas irmãs e sentiu a força que emanava delas. Isso não acaba sem justiça, não para nós. E assim, sob a luz do dia que começou a se abrir, Maria sentiu um brilho de esperança. Uma nova luta estava prestes a começar. E a verdade, mesmo que dolorosa, havia começado a se revelar lentamente. Enquanto os ecos da confusão ainda ressoavam, uma coisa era certa. Elas lutariam, e a história delas apenas começava. Agora, eu preciso de você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que conteúdos como este cheguem a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa se inscrever agora e isso é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.